Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um sábado, fazendo mais uma live sobre temas variados ligados ao vestibular, vestibular. Mais um sábado, mais uma manhã de sábado, seguindo aí com o nosso cronograma de lives para esse primeiro semestre de 2021. Aí a gente vai esperar uns minutinhos, né, para ver se esperar o pessoal entrar para acompanhar. Já começar a falar do nosso tema, que é as ciências humanas no Enem. Então, temos aqui duas ilustres convidadas, colegas educadoras do cursinho de construção, da área de ciências humanas, para a gente fazer esse bate-papo e falar um pouquinho da prova, de como que as ciências humanas cobrada na prova e de qual é a abordagem das questões e etc. E temos, além das duas queridas ilustres professoras, um terceiro convidado, o nosso professor de geografia, o Regis, o Sadan, que já vai estar conosco aqui para acompanhar a live. Então, para participar da live, né? Vou pedir para a Mari e para a Lua darem um bom dia aí, se apresentarem para a gente começar o bate-papo. Lua, quer dar uma palavrinha? Começar depois? Eu quero dar uma palavrinha, queria. Então, essa live foi preparada com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês tenham a oportunidade de perceber como que as ciências humanas aparecem no Enem, né? A gente vai destacar aí os principais temas, os principais conteúdos que aparecem em história, geografia, sociologia e filosofia. Eu fico encarregada da parte de filosofia, eu sou a Lua, professora de filosofia do Cursinho Popular Construção. Então, quero dar as boas-vindas aí a todos que estão chegando. Oi, gente, eu sou Mariana, trabalho com História no Cursinho Popular Construção desde 2020, então comecei junto à pandemia aí, mas a gente vem fazendo esse trabalho. Como a Lua falou, o Gui também comentou, né, a gente pensou nessa live para falar quais são os principais assuntos que são pedidos, que são cobrados, e eu brinquei, né, ontem, preparando o que vai ser falado, eu brinquei, nossa, será que eu uso astrologia, né, para ver o que vai ser pedido? Será que a gente tenta uma vidência? Mas a gente sabe que não, que olhando as provas que já vieram, né, é possível a gente ter uma ideia de quais são os conteúdos mais pedidos. Então, é isso que a gente está pensando hoje em conversar com vocês. Não temos garantias, mas a gente já imagina, pela análise das últimas provas, assuntos que podem ser recorrentes. O Gui está começando Sumiu para mim. Como está para você, Lua? O Gui está rodando. Está rodando. O que está rolando aí, Gui? Pronto, voltou. O Gui, eu acho que o Sadan chegou. Isso, vamos chamar o homem aí. Ótimo. Está na área. Nosso Antônio Bandeiras do Jabaquara está entre nós. E aí, oi, Sadan. Oi, gente, tudo bom? Tá dando para ouvir? Dia. Bom dia. Sim, perfeito. Bom, galera, meu nome é Regis, eu sou popularmente, mas meu nome de guerra é Sadan, as pessoas me conhecem como Sadan, porque será. Eu ministro aulas de geografia no Cursinho Popular Construção desde 2018, que foi o ano que a gente começou o projeto, né? E vamos aí tentar discutir um pouco, né, o que vem caindo aí ultimamente na disciplina de geografia, né? E geografia é um negócio bacana porque ela se mistura bastante com a atualidade e tal, então dá pra gente bater fazer um bate-papo aí sobre as coisas que estão acontecendo no mundo.
Eu acho interessante destacar, Sadam, como você falou, da geografia, né, que conversa com o mundo. Na verdade, a gente percebe nas provas do Enem uma conversa grande entre todas as disciplinas, né? Então, a história tem muita geografia, a geografia tem muita história, tem filosofia, tem sociologia, as coisas se misturam, né? Então, essa visão mais menos segmentada é importante, né? Ah, com certeza. Tanto é que às vezes até para separar questões para aula é quase sempre uma dificuldade, né? Porque você olha aquela questão, você pensa, bom, isso aqui pode perfeitamente ser uma questão de história, pode perfeitamente ser uma questão de sociologia, pode muito ser uma questão de filosofia e também pode ser uma questão de geografia, né? Daí, justamente por conta desse perfil da prova do Enem, né? Que é bastante interdisciplinar, não só dentro da própria área de conhecimento, né, mas como entre as disciplinas. Quer dizer, tem muita questão de geografia que parece de biologia. Sim. Né? Então, é bacana os alunos perceberem isso, né, que essa conversa, ela existe, que a gente precisa tentar desenvolver esse olhar que é interdisciplinar. Sim, porque infelizmente a gente está acostumado a ter essa noção do conhecimento, né, separado em caixinha, né, essa caixinha aqui são as ciências humanas, essa caixinha aqui são as exatas, essa caixinha aqui são as naturais, né, mas quando na verdade é conhecimento, né. Tipo, é até engraçado no meme, né? Mas depois lecionando e até na minha vivência profissional, eu sempre achei isso muito absurdo, né? Porque você sempre escuta, tipo, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, né? Mas eu sou de humanas, meu mestrado, por exemplo, foi na área de história, da minha disciplina de história, da arquitetura, e putz, o que eu tive que ler de tabela, interpretar gráfico, tipo, relembrar como que funcionam matrizes e determinantes e etc., para escrever uma tese sobre história, né? Então, o legal que o Enem joga isso na nossa cara, né? Então, tipo, numa questão de história, por exemplo, vai ter momentos que você vai ter que interpretar uma tabela, interpretar um gráfico em geografia dessa mesma forma. Então, tipo, eu sempre achei muito balela. Tipo, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, né? E tem uma perspectiva de ir se complementando mesmo, né? Então, por exemplo, história, né? Falando de história, a história antiga, ela não cai tanto, a gente não tem questões propriamente de história antiga, mas, em compensação, em filosofia, é pedido muito de autores, de filósofos que estão num período da antiguidade clássica, né? Então, na realidade, acaba que os conteúdos vão se complementando e aí tem mesmo essa visão da totalidade, que é uma perspectiva muito mais interessante da gente entender o ensino, né? Então, até falando para os educandos, né, de um modo geral, para quem está em idade de vestibular, de Enem, está passando por esse processo, é muito importante na sua vida pessoal você já ir percebendo coisas que você lê fora do estudo, ou filmes que você assiste. Em que período histórico aquilo se passa? Tem uma visão do senso crítico da sociologia representada ali? Qual é o lugar, né? Então, eu não sou muito atenta, até o Sadam aqui, eu não sou muito atenta a locais, a espaço geográfico. E sou professora de história, mas não tenho essa atenção visual ao espaço geográfico. E aí agora eu tenho, frequentemente nos filmes que eu assisto, ficado atenta a que lugar é aquele. Geralmente os filmes, eles começam... fazem uma filmagem, né, de cima, assim, para tentar mostrar o lugar, e aí eu estou tentando, então, ficar atenta a isso também. Qual que é o relevo ali? Então, na ponta da cidade, tem montanha? Como que... Então, são coisas que na nossa vida pessoal a gente precisa também estar atento e que vão completar esse conhecimento que não é dividido em caixinhas. Sim. Que bom que agora a gente está num ensino que desassocia dessa divisão de caixinhas, né? Eu ainda sou de uma fase que na escola era tudo muito segmentado. Então, por exemplo, o Sadam falando aqui que lê gráficos e tal, eu ainda tive aquela percepção de que, de humanas, então, a exatas eu não vou precisar.
E a gente percebe na vida profissional que sim, a gente precisa ter essa visão ampla, né? Não é dividido igual a escola tradicionalmente colocava, né? Eu acho que assim, também, né? Até para tipo, né? Não ser iludido, né? A compartimentalização, ela é importante. É assim que a gente, enquanto cultura, aprendeu a compreender o mundo. Chega um ponto em que é necessário você dividir o todo em partes pequenas para você poder compreender essa compreensão, para você ter essa compreensão toda, né? Mas se você fixa sempre somente numa folha, tipo, você não consegue observar a floresta inteira, né? Mas é óbvio que para você entender o funcionamento dessa floresta toda, existem aqueles momentos onde se faz necessário você entrar nos detalhes, né? Tipo, mais é aquilo. O que a gente precisa aprender a relembrar enquanto sociedade é que essa figura da especialidade, do especialista, ela não é tão importante assim, né? Que você precisa, tipo, na sua educação geral, enxergar as coisas, tipo, de uma maneira mais completa, né? Como um ser humano completo, né? Até que se você pega essa coisa da origem do conhecimento, né? Tipo, até a gente ter a Revolução Industrial, que transformou muito a divisão do trabalho como um todo, você tinha pensadores. Tipo, você não tinha biólogo, matemático, você tinha essa figura que, né, tipo, por conta até da desigualdade social, ele tinha tempo para fazer essas coisas, né? Exatamente, a gente vai falar um pouco disso. E o sujeito filosofava, o sujeito pensava sobre a sociedade, o sujeito era engenheiro, o sujeito era médico, o sujeito era biólogo, tipo, é só, sei lá, você pensar no Newton, você pensa no Da Vinci, você pensa nesses caras que a gente considera como grandes gênios individuais, eles tinham essa visão e se debruçavam sobre o conhecimento como um todo, né? Sim. Depois, quando a gente tem essa revolução no trabalho, essa necessidade de educar toda uma classe trabalhadora para a operação da indústria, que a gente vai ter essa compartimentação levada ao extremo, né? Tipo, levada tanto ao extremo que a gente não tem uma mínima compreensão dos outros lados e para além daquilo em que a gente acaba se especializando, né? Porque se a gente for pensar para a sociedade como um todo, é um problema, né? Que a gente tem por aí hoje em dia, por exemplo, acho que até por conta dessa compartimentalização, a gente tem aí, tipo, médicos, engenheiros, matemáticos defendendo por aí, por exemplo, o tratamento precoce com cloroquina. Tipo, você tem por aí pessoas com educação defendendo a compra de vacina por grandes empresas privadas. Em muitos casos, não são pessoas que não são tipo o 1% que lucra com isso e que lucra com essa desigualdade. É trabalhador igual a gente, só que um trabalhador mais especializado, que não se enxerga enquanto trabalhador e por não ter uma visão mais holística, tipo, de como que a sociedade funciona, de como que se estruturam os sistemas de desigualdade, como que, por exemplo, no Brasil, historicamente, você tem essa coisa que é um projeto de se ter uma massa excluída, em sua maioria negros e pardos. A pessoa não tem essa visão, porque, tipo, não teve essa vivência dentro da própria construção do conhecimento, né? E isso acaba sendo um problema. Isso. Gente, a gente estava fazendo essa conversa inicial até para a gente caracterizar um pouco a prova e trazer essas atualidades também, que são super importantes. Também porque parece que o Gui está com probleminha de conexão e a gente tinha estruturado para que ele fizesse a projeção aqui e tivesse à frente desse início. Também para esperar aí os educandos que estão entrando, que vão participar, né? Vão assistir aí ao vivo a live. O que vocês acham, Lua, Sadam? A gente vai entrando no tema já, tento projetar por aqui, e aí a gente aguarda ver se o Gui se estabelece? O que vocês acham? Vamos ver se a gente consegue projetar por aqui. Tá. E daí o Gui voltando,
Você quer tentar primeiro, Mari? Porque Eu vou tentar, mas vamos ver se vai dar certo. Bom. Tá projetando aí a live? Desculpa. Pra gente aqui não tá aparecendo. Ainda não. Ainda não. Não. O que aparece? Não aparece nada? Nada. Beleza, peraí. Janela, guia do Chrome. Acho que agora vai. Foi? Não. Não ainda? Eu vou fazer um teste aqui. Faz um teste então você, Sadam. Porque tá parecendo que tá compartilhada esta guia para mim. Vamos ver. Aí se o Sadam não conseguir, aí tento eu. Estou fazendo o download aqui da apresentação. Ótimo, uma boa. E daí eu acho que pelo download vai bem. E para mim aparece que já está compartilhando para vocês. Eu vou parar aqui o compartilhamento para não ter problema. Gente, no primeiro momento, a gente pensou em falar um pouquinho do cursinho Construção com vocês. Aí o Gui voltando. Gui, boa. Voltei, gente. Desculpa, a internet aqui me deixou na mão, né? A gente faz tudo, programa tudo. Bora lá, quer que eu compartilhe daqui, Mari? Pode compartilhar. A gente estava tentando fazer esse processo aí. Então, peraí, vamos ver se rola aqui. Eu acho que o Sadam tá organizando para compartilhar, Gui. Beleza. Fui puxado para as profundezas da internet. Você quer falar já um pouquinho do cursinho, Gui? Eu ia começar, mas acho que vocês têm muito mais propriedade que eu. Acho que daqui dos 4 eu sou a que entrou depois. Então, acho que o histórico aí do cursinho. Então, gente. Rolou, gente? Ainda não, Sadam. Mas a gente basicamente teve, ao longo, né, do ano passado, já por conta da pandemia, de começar o ensino remoto, né? Enfim, desde então, né, desde o final de 2019, a gente não retornou para as aulas presenciais. E aí, por conta disso, para 2021, a gente decidiu fazer, durante esse primeiro semestre, ao invés de abrir novas vagas, fazer esse formato, essas lives semanais, todo sábado, para trazer novas informações e trazer coisas sobre vestibulares, universidades, sobre as próprias áreas do conhecimento, igual a gente está fazendo, já teve de ciência da natureza, ciências humanas, e terá mais para frente linguagens, matemática. Então, é isso, é um cursinho que funciona na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Então, a gente está desde 2018, né, fazendo, o cursinho existe. E, acho que agora a minha apresentação está aparecendo. Gui, eu queria só fazer um comentário, né, que nesse primeiro semestre a gente está nesse formato, a gente adotou esse formato de lives, mas para o segundo semestre a gente vai retomar as aulas mesmo, né? Não necessariamente presencialmente, isso ainda vai ser estudado, decidido, né? O presencial, ele não depende da gente, né? O presencial depende da situação da pandemia no país, né? Então, é bastante provável que não seja presencial, mas no segundo semestre a gente volta com as aulas mesmo, né? E muito provavelmente não nesse formato de lives, mas aulas mesmo, aí que a gente vai definir abrindo as matrículas, né, as inscrições e tal, para dar esse apoio mais direcionado para os estudantes. Exatamente, Luan. Então, até alguns assuntos que a gente vai hoje citar, né? Que a gente não tem nem tempo de se debruçar sobre esses assuntos, mas são assuntos que vão ser depois trabalhados nas aulas. Então, hoje, na verdade, é uma
pincelada para vocês terem vontade até de se debruçar sobre isso, de estudar, e aí participar depois das nossas aulas, para quem for da região do Jabaquara, ou se a gente tiver à distância, daí dá para abrir para outras regiões também, né? Mas acompanhar aí as aulas também que virão na sequência. Acho que a gente tá com uma dificuldade de projetar, gente? A gente não está conseguindo, é isso? Vamos lá. Tá rolando? Você vai tentar aí ou quer que eu tente aqui, Gui? Estou tentando daqui. Não está aparecendo ainda, né? Acho que a gente está precisando de um apoio do Stefano. Para quem não participa do cursinho, o Stefano, eu não sei a Lu, o Gui e o Sadam, mas toda vez que eu tenho qualquer dificuldade com a tecnologia na hora de elaboração das aulas, eu recorro, ele é um dos professores e sabe tudo aí das tecnologias, dos paranauê da tecnologia, que eu, por sinal, sei bem pouco. A gente poderia dizer que o Stefano é o cara. É, ele é o cara. E hoje ele está no nosso apoio aí. Vamos lá. Ele não quer de jeito nenhum compartilhar a tela aqui, viu, gente? Ô Gui, eu vou tentar aqui, tá bom? Tá bom. É que você tinha feito no teste, né, Gui? Deu certo. Daí na hora do vamos ver. Apareceu para vocês alguma coisa? Não. Não. Ai, cara. Peraí, eu vou tentar. Foi. Lua, conseguiu? Aparentemente, peraí, deixa eu dar uma ajeitada. Deixa eu dar uma ajeitada. Deixar no modo apresentação. Aham. Muito bom. Ai, caramba, cadê? Aí, foi. Muito bom. Boa. Boa. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos vendo, tá tudo certo. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Acho que essa primeira parte a gente já deu uma conversada antes da projeção, né? Uhum. Isso. Essa do também... cursinho também, como eu disse, né? Então, no segundo semestre, como foi dito, a gente vai abrir as vagas e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, quem quiser seguir, acompanhar, a gente vai postar tudo por lá, as informações de abertura de vaga e tudo mais. É isso. Então, as ciências humanas no Enem, gente, ela é sempre no primeiro dia de prova. Estão me ouvindo bem? Para mim ficou meio silencioso agora. Tá tudo certo? Beleza? Sim. Então, no primeiro dia da prova, junto com linguagens e redação, são 45 questões, sempre de múltipla escolha, e envolvendo história, geografia, filosofia, sociologia e outros campos do conhecimento nessa perspectiva integrada, como nós também falamos aí nessa conversa introdutória, né? Além do conhecimento em ciências humanas auxiliar na própria resolução da prova de ciências humanas, a gente tem exemplos também de temas da redação que se inspiram nas ciências humanas. Então, em 2019, por exemplo, o tema da redação foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a gente vê que a perspectiva das ciências humanas auxilia na elaboração de um texto crítico a esse respeito, né? Querem falar dos outros, 2016, 2015, gente? Posso seguir? O que vocês preferem? Não, acho que pode seguir, Mari. 2016, então, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, a gente vê que tendo, né, o conhecimento nas ciências humanas, até a questão da reforma religiosa, por exemplo, a questão do combate ao preconceito, né, próprios das ciências humanas, que são trabalhados nas aulas de ciências humanas, poderiam auxiliar também aí. E 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, então a formação da sociedade patriarcal, né, o que isso reflete hoje na nossa sociedade, e mais vários outros assuntos que são trabalhados nas ciências humanas e que podem auxiliar aí na elaboração da redação. E aí a gente já começa com história, gente.
é difícil, né, a gente pensar alguns assuntos, mas olhando minuciosamente as últimas provas, né, quais são assuntos que têm sido recorrentes. Eu não usei aqui o que mais cai primeiro, tá, gente? Eu coloquei aí numa escala cronológica para ficar mais fácil até o entendimento, tá? Mas a Idade Moderna é um período histórico que é bastante cobrado. Então, a Idade Moderna ainda numa perspectiva eurocêntrica, então a Europa como um centro de um mundo que está aí se formando, né? E como a Europa se relaciona com as outras regiões. Então, o modelo do absolutismo monárquico, eu coloquei aí uma figura do rei, o principal rei absolutista, né? Como esse rei se monta, qual é o poder, de onde vem o poder desse rei, né? A teoria do direito divino, que é própria do absolutismo monárquico, ela é cobrada. A sociedade dividida em estamentos, então uma outra figura aí que também já tivemos figuras semelhantes, análises de figuras semelhantes nas provas do Enem. Então, o povo, o terceiro estado, que era um grupo bem diverso, né, trabalhando para sustentar os outros dois estamentos, os outros dois estados, então, nobres e clero, né, sustentados aí por um terceiro estado que trabalhava. Nesse terceiro estado, o aparecimento da burguesia, né, e se diferenciando dos outros grupos, né, dentro do terceiro estado. E aí, depois, a burguesia se enriquecendo e fazendo aí as revoltas, né, as revoluções burguesas que marcam a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea também. Então, são assuntos que estão aí, são bastante recorrentes nas provas de história. O mercantilismo, que é a perspectiva econômica do absolutismo monárquico, né, então, o acúmulo de metais preciosos, que a gente chama de metalismo, as grandes navegações dentro dessa perspectiva mercantilista, isso também é bastante cobrado, mesmo porque as grandes navegações, o mercantilismo, ele já se relaciona completamente com a escravidão moderna, então a escravidão empreendida pelas grandes potências europeias da época, né, que vão se apropriar, vão utilizar a mão de obra extraída, né, tirada, né, os escravos tirados da África, pessoas que são vendidas aí como mercadoria. Então, essa perspectiva da escravidão moderna, ela acaba se relacionando em diversas questões com a atualidade. Então, até para a gente ter essa ideia da onde o preconceito, o racismo, da onde vem, quais são as origens, o trabalho hoje no Brasil, né, a divisão do trabalho hoje no Brasil, e o Brasil formado como uma nação escravocrata aí, né, então isso é bastante pedido. O Renascimento, então, culturalmente falando, né, esse período é o período do Renascimento, é um assunto que também cai bastante, até se relacionando com as provas de linguagens e de artes aí, né, com as questões de artes, e a reforma religiosa, que em 2020, ela teve um destaque aí, pelo menos 2 ou 3 questões que faziam referência à reforma religiosa, tá? Então, é um assunto que aparece bastante. São assuntos aí, né? E aí, falando de Brasil, mas não desfocado, né? A gente não separa nas provas do Enem, como a gente estava falando no começo, de uma maneira geral, a gente não separa a história do Brasil e história geral, né? Elas estão aí integradas. Nas grandes navegações, então, o Brasil se torna uma colônia de Portugal, e aí já falamos a questão da escravidão, que é bastante cobrada, e o processo de independência do Brasil, né? Então, um processo de independência que manteve os mesmos privilégios para os mesmos grupos. Então, os grupos que tinham origem em Portugal, que eram proprietários de terra, e aí a gente entende a formação de uma sociedade patriarcal no Brasil, já falamos lá na prova de redação, né? E relacionando com a sociedade atual, esse patriarcalismo que está muito... que é muito discutido nas questões de gênero, né? Essa sociedade patriarcal. Então, a origem aí nesse processo de independência comandados por uma elite. Primeiro e segundo reinado no Brasil, com um enfoque ainda maior, gente, no segundo reinado. Porque o segundo reinado, embora
o primeiro tenha se sucedido aí a independência, a formação mesmo da nação, né, a formação do Brasil, ela se dá, com os contornos que a gente conhece até hoje em dia, ela se dá no segundo reinado. Então, a política de embranquecimento da população empreendida pelo governo, né, então a vinda de imigrantes europeus, né, quando vai acontecendo o processo de abolição da escravatura, que não foi de uma tacada só, né, um processo com muita influência da Inglaterra, forçando aí, auxiliando, né, participando desse processo de abolição. E aí, quem são os trabalhadores que vão aparecer nesse contexto, de acordo com uma política do Estado de incentivo à imigração, né? São os imigrantes que vêm principalmente da Europa, nesse período, principalmente italianos, alemães, né? E aí acompanhado também por um processo ainda muito inicial de industrialização, não bem de industrialização, a gente vai falar um pouquinho da industrialização na era Vargas, mas de utilização de uma riqueza que era gerada pelo setor agrícola em uma iniciação de uma diversificação econômica, né? E o aparecimento das ferrovias como alternativas aí ao escoamento da produção agrícola, mas também marcando essa sociedade que vai se tornando não somente agrícola, né? Vai deixando de ser somente agrícola. Podemos passar para o próximo. Aí, gente, eu coloquei a abolição da escravatura junto com a república oligárquica. Por quê? A abolição da escravatura, ela é um dos principais fatores, né, que levam à proclamação da república. Então, a gente diz que o último pilar que sustentava o império no Brasil, que sustentava ainda Dom Pedro II, era a manutenção da escravidão, né? Então, os grandes proprietários de escravos ainda ainda mantinham. Mas, de acordo com uma pressão muito grande externa, né, por conta da industrialização, por conta da necessidade de um mercado consumidor, que seria formado por trabalhadores assalariados, é abolida a escravidão, a escravatura é abolida, né? A gente tem a abolição aí, e, em consequência, a formação de um governo republicano. Um governo republicano que tinha quem como principais dirigentes, né? Os mesmos proprietários de terra. A gente tem uma mudança no espaço geográfico, né? De onde estavam esses proprietários, uma mudança muito pequena também. Eram proprietários de terra, principalmente de São Paulo e Minas, então um revezamento entre São Paulo e Minas no poder. E deu problema aí? Continuamos? Então beleza. A economia cafeeira como a principal atividade econômica no período, o clientelismo eleitoral. Clientelismo eleitoral, gente, também é um tema que se relaciona muito com a nossa sociedade atualmente, e a prova de história ela vai pegar períodos históricos e relacionar, né, com a atualidade. Então, a população votando, né, o voto de cabresto, votando de acordo com o que era pedido ou que era determinado pelos proprietários de terra, pelo patriarca aí, né, nessa sociedade patriarcalista que a gente tinha. Podemos passar para o próximo. E aí a gente volta, não desassociadamente, né, do Brasil, mas para um contexto mais geral. O período entre guerras, ele aparece muito nas provas de história, nas provas de ciências humanas, o período que vai da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, porque é nesse período, né, no final da Primeira Guerra, acontece a Revolução Russa, então tem o aparecimento aí de uma estrutura fora do modelo capitalista, naquele modelo, né, naquele momento. Então, Revolução Comunista na Rússia, a Alemanha, considerada como perdedora, né, a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, ela começa num processo de revanchismo, de tentativa de reorganizar a sua, né, reestruturar o seu exército, de reorganizar o seu território. E aí, então, o aparecimento do nazifascismo, né, a ascensão do nazifascismo nesse período. E aí a gente tem algumas imagens que mostram
tanto os dirigentes do nazismo e do fascismo, né, quanto também o dirigente da Rússia, né, da União Soviética no período. E aí, voltando para o Brasil, nesse momento, a Era Vargas, que é um período muito longo em termos históricos, até por isso ele aparece tanto, né? E um período de muita modificação também na sociedade brasileira. Vargas esteve no poder direto de 30 até 45, então um período muito grande. A gente divide o governo, né, a Era Vargas em alguns períodos. E aí o governo provisório, depois o governo constitucional, o Estado Novo, uma ditadura do Estado Novo. O Brasil passa por um processo de industrialização, aí sim, um processo organizado pelo governo, um processo instituído pelo próprio Vargas, né? Então, a gente vê na história, isso pode aparecer nas provas, Vargas era considerado o pai dos pobres, e a gente brinca que também a mãe dos ricos, né? Porque se ele concedeu alguns benefícios aos trabalhadores, foi porque esses benefícios, naquele momento, ou eram concedidos pelo Estado, ou possivelmente nós teríamos aí uma revolta popular, uma revolução popular, né? Então, o contexto histórico fazia com que fosse necessário que o país se organizasse industrialmente e falando também do setor trabalhista, né? Então, a instituição da CLT, os direitos do trabalhador, tudo isso nesse período. O populismo do Vargas aparece em muitas questões também, então eu coloquei aí uma imagem que remete a esse populismo, que não foi só no Brasil, no mesmo período, em diversos países da América Latina, a gente vivia governos também populistas, né? Acho que é isso. Tem mais algum assunto? Ah, não, passamos para a sociologia. Bom, gente, tentei fazer de uma maneira rápida, mas espero que tenha ficado aí uma pincelada mesmo, né, nas partes mais importantes aí. Certo, gente, vou seguir aqui com sociologia. Lu, eu consegui compartilhar daqui, tá? Fica tranquila que você pode tirar o seu aí. Eu vou com o meu compartilhamento daqui, ó. Sociologia eu vou passar rapidinho, tá, gente? Os assuntos que mais caem, não, então são temas contemporâneos, né? Falando sobre novas formas de relação no mundo digital, acesso à informação, temas muitas vezes ligados à internet, novas relações que isso gera, né? Novas relações de sociabilidade e tal. Então, são temas que cada vez mais têm caído, né? Assuntos mais atuais da sociologia. E aí, a parte de poder, Estado e política, é um tema que cai bastante, relações de poder, forma de coerção do Estado, democracia, isso é um tema ali da área da política que cai bastante. Estratificação social, a parte de divisão social, divisão de classes, questão das classes sociais, também é um tema que é cobrado muito com o recorte do Brasil, né, olhando para a sociedade brasileira, de como isso se reflete no Brasil. Temas ligados ao trabalho, né, as relações de trabalho, características do trabalho, os conceitos clássicos, né, de trabalho, Marx, Weber, Durkheim. Apesar do Enem cobrar pouco esses autores clássicos, mas pode cair alguma coisa relativa a isso, e muitas vezes dialogando com um assunto mais atual. Né, nesse aspecto a gente dialoga bastante com a geografia também. A cultura, sobre diversidade cultural, indústria cultural, também é um assunto que o Enem gosta de cobrar, né, pensando de novo na diversidade cultural brasileira, muitas vezes, né, em expressões culturais do Brasil. Então, você encontra em diversas provas do Enem nos últimos anos questões sobre isso. Sobre movimentos sociais, tem caído menos, tá? A gente, nos últimos governos, aí parece que estão evitando que toque nesse assunto, mas você tem aí um histórico de falar, né? No último Enem fala um pouco dos seringueiros, né? Tem uma questão sobre isso, mas, enfim, sindicato, muito dialogando também com questões históricas, né? Da luta sindical no Brasil, sem terra, sem teto, movimento negro, feminista, LGBTQI. Então, aqui também dialoga muito com história, né? Pegando períodos históricos e trazendo os movimentos sociais. E a questão, por último, da cidadania, trazendo também conceitos clássicos de cidadania, a parte dos direitos e das políticas públicas, né? O Enem puxa bastante para o lado das políticas públicas e de ações governamentais voltadas para a promoção de cidadania. E aí, só para finalizar aqui da minha parte,
muitas vezes a questão não pede um conteúdo específico de sociologia no Enem, tá? São poucas, existem, mas não tanta, né? Só de sociologia. Mas a sociologia pode contribuir no entendimento do que se pede em questões de história, de geografia, de filosofia, então, que ela dialoga em conjunto, né? Então, no Enem de 2020, eu estava fazendo a contagem, vamos dizer assim, classificando de qual área, né, de que disciplina cada questão poderia ser, e aí encontrei a sociologia em 17 questões do Enem. Então, diretamente, ela não está em 17, né? Está em 3, está em 4, mas se você consegue, ela entra como conteúdo complementar que te ajuda bastante a compreensão da questão em várias questões, aí pelo menos 17. É claro que é uma questão meio interpretativa, mas tem essa parte interdisciplinar. Então, da sociologia é isso, assim, esses são os principais pontos, é isso, não vai cair todos esses pontos que eu estava listando, né, não vai na prova cair todos eles, mas podem cair, e tem caído, né, invariavelmente alguns desses temas nas provas, como eu disse, pode ter um viés mais histórico, mais geográfico, mais sociológico, mais filosófico, mas o Enem costuma falar desses assuntos. E aí vamos passar para a filosofia. Bom, em filosofia eu procurei organizar por ordem dos assuntos que mais caem para os que menos caem, mas ainda assim comparecem de uma forma significativa na prova, né? Como a Mari falou no começo, a gente não tem muito como prever aquilo que realmente vai aparecer na prova, mas existe uma tendência. Essa tendência, nos últimos anos, ela tem se modificado um pouco, né, sobretudo depois da ascensão do governo Bolsonaro, que tem feito uma modificação nas questões relacionadas à educação bastante significativas e para um aspecto negativo. Tá? Quer dizer, provas, às vezes, muito mais conteudistas, né, com pouca dessa interdisciplinaridade que a gente falou no início, tá? Mas, de toda forma, pegando aí a tendência, né, dos últimos 5 anos, o que mais tem aparecido em termos de filosofia, se bem que é difícil separar isso, né, na prova, como a gente mesmo falou no começo, é uma filosofia tratada por meio de temas, tá? Então, o que eu chamei aqui de filosofia temática, né? Então, muito menos falar de determinadas filosofias particulares, a filosofia platônica, aristotélica e tal, a filosofia tem se mostrado mais por temas, né? Um primeiro tema que aparece com uma frequência muito grande é a filosofia política, né, com uma discussão sobre relações de Estado, poder, contrato social. Nesse sentido, vários filósofos que pensaram sobre questões políticas ou que pensaram, por exemplo, sobre o contrato social ou o funcionamento do Estado, podem comparecer, mas num sentido mais de exemplificação do que uma questão que seja voltada especificamente para a filosofia daquele pensador em questão, tá? Então, a política aparece aí como, a filosofia política como número 1, tá? Depois a gente tem, como um segundo tema, que aparece bastante também, a ética. Normalmente, a ética aparece muito associada à política, como se fosse um tema só, né? Ética e política ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente vai tratar de relações da vida em sociedade, valores que são compartilhados num determinado momento, em determinadas regiões, né? Valores, virtudes, etc. Também há uma gama enorme de filósofos que comparecem discutindo a ética. Tá? Em particular, o Aristóteles tem aparecido com bastante frequência, né? E, desculpa, finalmente, aquilo que a gente estava discutindo no início, né, que o Saddam falou a respeito da compartimentalização do conhecimento, né, da fragmentação do conhecimento, isso aparece bastante como tema filosófico no que a gente chama de natureza do conhecimento ou teoria do conhecimento,
né? Então, de que maneira o conhecimento é produzido? Como é que a gente pode conhecer? A gente conhece por meio do intelecto, pura e simplesmente, a gente é capaz de conhecer por meio dos sentidos. Inclusive, na prova do ano passado, do Enem, caiu uma questão falando sobre como a gente é capaz de conhecer o mundo por meio através da percepção, né? Eles mencionam ali um texto, um fragmento do Merleau-Ponty, tá? Então, isso é algo que aparece, a questão da racionalidade, do pensamento científico, né? Isso em termos de filosofia temática, tá? Aí a gente tem, olha, aqui tem muito texto, eu não vou me deter sobre ele, esse texto tá aí para vocês aproveitarem depois, né? Vai dar uma olhada de novo no vídeo, e aí vocês podem parar para verificar aí as informações sobre a filosofia antiga, né? Então, o segundo tema, que comparece com muita frequência, é a filosofia antiga. Quando a gente fala de filosofia antiga, a gente está falando da Grécia Antiga, né? Lá começando com Tales de Mileto, no século XVII, e estendendo-se aí até século III, século II antes de Cristo, né? Então, merece muita atenção a filosofia pré-socrática, quer dizer, antes do Sócrates, sobretudo Parmênides e Heráclito. Parmênides é aquele cara do imutável, né, do ser e do não ser, e o Heráclito é super famoso, porque diz que um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, né? É o cara da mudança e do fluxo, tá? Platão e Aristóteles, que são realmente figuras bastante importantes, e o próprio Sócrates, né? Merece uma atenção particular também aquilo que é chamado de período helenístico, no qual os gregos, né, foram dominados pelo Império Macedônico, e aí a gente tem uma mistura cultural muito interessante, que acabou dando origem a algumas correntes filosóficas conhecidas como epicurismo, estoicismo e cinismo, tá? Seguinte, Gui. Aí a gente vem para a filosofia moderna, né, que pode ser entendida como toda a filosofia desenvolvida a partir do século XV até mais ou menos o século XVIII. Né? Na filosofia moderna, a gente tem uma mudança muito grande do foco do pensamento, né? Quer dizer, se até então, dentro do pensamento medieval, o que estava colocado hegemonicamente era a relação dos homens, eram relações de fé e as relações do homem com Deus, tá? Na filosofia moderna, a gente parte para um pensamento onde o homem é o centro, né? Chamado aí de antropocêntrico, né? A Mari mencionou, quando ela falou anteriormente, né, da Idade Moderna, ela mencionou o Renascimento, né? Então, aqui a gente tem esse ser humano alçado à centralidade do mundo. Nesse período, na filosofia e nas ciências, a gente vai perceber uma mudança de corrente filosófica muito grande, dando espaço aí ao racionalismo, né, quer dizer, o conhecimento baseado na razão, e ao empirismo, que é na experiência, tá? Merecem destaque aí, bom, tem uma quantidade enorme de filósofos na filosofia moderna, mas eu destacaria, tá, em relação às avaliações aí do Enem, Descartes, Bacon, Hume, Spinoza, Maquiavel, Montaigne, Pascal, Hobbes, Kant, Galileu, entre muitos outros, tá? Na filosofia contemporânea, né, que a gente tem a partir da Revolução Francesa, de 1789, até os dias atuais. Vale aqui uma ressalva de que é possível dividir a filosofia contemporânea em filosofia contemporânea e filosofia pós-moderna, tá? Isso ainda não está muito bem estabelecido, usualmente no senso comum, assim, senso comum dentro da filosofia, essa divisão é feita, né, sendo a filosofia pós-moderna representada principalmente a partir de meados do século XX, com Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Félix Guattari, né, entre outros, tá? Mas
de uma maneira mais canônica ou mais tradicional, a filosofia contemporânea vem da Revolução Francesa até os dias atuais, né? Um período bastante grande, mas que é marcado principalmente pela consolidação do capitalismo, né, com as revoluções industriais, um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande e a exploração do trabalho humano, como a Mari já falou também quando ela mencionou lá os principais tópicos de história, né, e o Gui também mencionou quando ele falou dos principais tópicos de sociologia, quer dizer, as coisas, elas estão absolutamente misturadas, tá? Nesse período, né, a filosofia contemporânea, a gente vai ter o estudo, né, ou a discussão sobre a indústria cultural, que o Gui também já mencionou, a fenomenologia, né, que vai partir mais desse conhecimento ligado às percepções, então você tem o Husserl e o Merleau-Ponty, por exemplo, e os destaques na filosofia contemporânea no que diz respeito àquilo que aparece no Enem, ou que eventualmente aparece no Enem, é a Escola de Frankfurt, né, com Adorno e Horkheimer, principalmente, que vão discutir aí a questão da indústria cultural, Marx, Hegel, Nietzsche, Feuerbach, Sartre, Heidegger, Husserl, Benjamin Popper, entre muitos outros, tá? E, por último, em termos de comparecimento nas últimas provas do Enem, a gente tem a filosofia medieval, que também pode ser dividida aí, né, em duas principais etapas, né, o que a gente chama de filosofia patrística, dos pais da igreja, principalmente ligado ao pensamento do Agostinho de Hipona, tá? E a filosofia escolástica, né, que está muito mais ligada aí às ideias do Tomás de Aquino, né? O que é interessante da gente perceber na filosofia medieval é que ela se baseia ela foi produzida num momento histórico em que a gente tem a expansão e a consolidação do cristianismo, né, e na filosofia medieval, sobretudo com Tomás de Aquino, com Guilherme de Ockham, né, na filosofia escolástica, a gente tem essa tentativa de unir a fé cristã a uma razão filosófica e científica, né, que na filosofia escolástica vai ser chamada de teologia natural, tá? Então, Agostinho, Tomás de Aquino aparecem com uma certa frequência nas provas do Enem, tá? Quer dizer, se a gente for falar de filosofia medieval, desses caras que a gente vai estar falando, ok? Então, aí eu tentei dar essa panorâmica, mas recomendo bravamente que vocês recorram a essa apresentação, né, a esses slides, porque tem aí um detalhamento um pouquinho maior e, eventualmente, coisas que a gente não consegue anotar quando está ouvindo alguém falar, vocês podem recorrer depois, tá? Tava mudo aqui, minha vez agora. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que mais caem em geografia. Acho que é importante também, tipo, ter uma noção de princípio de tudo, assim, por que a geografia acaba sendo tão abrangente em vários aspectos, né? Porque a geografia, ela basicamente estuda a ação do homem sobre o espaço, né? E desde que a humanidade é a humanidade ela atua sobre o espaço, ela modifica esse espaço, né, conforme as características do seu momento histórico, conforme as filosofias e práticas vigentes, e por isso que ela acaba conversando com tantas áreas, assim, por isso que ela acaba sendo tão interdisciplinar, né? Uma das questões, um dos tipos de questões que mais tem caído no Enem nos últimos anos, né, são as questões dos problemas ambientais, né? Então, como a geografia ela tem essa ligação direta com as transformações do espaço com relação à ação humana, né, é impossível, quando você fala em geografia,
você não falar dessa questão, né? O quanto que o avanço da indústria e o crescimento populacional e o avanço da urbanização, as questões dos hábitos de consumo, o quanto que isso impacta no meio ambiente, né? Então, assim, geralmente nas provas você precisa principalmente conseguir fazer uma relação entre conceitos, né? Então, que é onde, por exemplo, a geografia conversa com a biologia. Então, como que você pode relacionar o estudo de ecologia com as atividades humanas que causaram esses impactos, né? E também algumas questões acabam abordando possíveis soluções para esses problemas também, ou tentativas de diminuição. Pode passar para o próximo slide, Gui. A gente tem a questão da geografia física, né, que envolve basicamente conhecer a natureza, conhecer a paisagem e os impactos que a ação humana gera nessa paisagem, né? No Enem, o tópico da geografia física ele é bastante focado na geografia do Brasil em si, né? Então, você conhecer como que se dá a formação dos solos, por exemplo, quais são os domínios climáticos brasileiros, como que funciona, quais são as bacias hidrográficas e como elas funcionam, e quais são essas relações com a ação humana no território brasileiro, ele é bastante abordado isso no Enem. Então, por exemplo, é importante você saber quais são os impactos da atividade humana e sua relação com determinado tema da geografia física. Então, por exemplo, como que a exploração agrícola ela acaba impactando na questão da formação do solo, né? Como que a ação do homem transforma os tipos de solo, transforma os tipos de relevo, como que a ação do homem transforma o clima, transforma os domínios vegetais, né? Embora, né, com esse desgoverno que a gente tem aí, algumas questões acabam não se tornando tão críticas. Então, por exemplo, é muito possível que no Enem desse ano não caia nada falando sobre aquecimento global e sobre, por exemplo, a questão do desmatamento e dos incêndios na Amazônia e no Cerrado, por exemplo. Mas conhecer esses domínios climáticos e conhecer o tipo de agricultura que acaba sendo explorada nessas regiões do nosso país ainda é importante para a prova de uma maneira ou de outra. Pode passar, Gui. A questão da água, né, ainda bastante relacionada com a geografia física, né, então é importante, por exemplo, conhecer as bacias hidrográficas brasileiras, ter o conhecimento das fontes de água limpa e potável, também a relação no Brasil da questão da água e o seu papel importante na produção de energia elétrica, os impactos que essa produção acaba gerando tanto no meio ambiente quanto no patrimônio histórico nacional, né? As disputas que ocorrem no mundo inteiro por essa água potável, né? Não sei se todo mundo sabe, mas dentro do território brasileiro se encontra uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo, que é o aquífero Guarani. E esse aquífero Guarani, por exemplo, ele encontra-se ameaçado pela exploração agrícola intensiva no Brasil, né? Então, a quantidade excessiva de agrotóxicos que a gente utiliza na nossa exploração agrícola, por exemplo, está colocando em risco um dos maiores patrimônios de recursos naturais do mundo, né? Então, a questão da distribuição, a gestão dos recursos, os conflitos sociais por conta da água, os problemas de saneamento básico no Brasil e no mundo, porque a água ela não é acessível para todo mundo, são questões que normalmente costumam ser abordadas aí pelo Enem, né? Pode passar para o próximo. Outro assunto muito importante é a questão, né, da urbanização, né? O crescimento das cidades ele está intimamente ligado ao movimento
da população das áreas rurais para urbanas, né? Esse processo se tornou bastante intenso a partir da Revolução Industrial, né? A partir da década de 2000, a gente pode afirmar hoje em dia que a população mundial ela é predominantemente urbana, porque a gente já ultrapassou os 50% da população, né? Se não me engano, cerca de 51%, 52% da população do mundo vivem nas grandes cidades. E isso é uma transformação radical, que também está intimamente ligada ao sistema econômico vigente, né? O processo de urbanização está amplamente ligado a uma série de questões ligadas à desigualdade social, né? E compreender também o processo de urbanização é importante não só para o Enem, mas como também é importante para a compreensão da nossa realidade atual como um todo, né? Pode passar. Questão da população, que também está intimamente ligada à urbanização, né? Mas nesse caso aqui também são questões onde, por exemplo, a geografia ela vai conversar bastante com a matemática, né? Questões que tratam sobre população, eles dependem muito de saber interpretar tabelas, gráficos e mapas, né? São questões que aparecem aí. Então, compreender o que é o índice de desenvolvimento humano, o que é produto interno bruto, fazer uma comparação entre o índice de desenvolvimento humano de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, saber fazer uma análise, por exemplo, de interpretar pirâmides etárias, qual que é o contraste, por exemplo, dessa questão, né, tipo de crescimento do crescimento populacional e do crescimento vegetativo, né, que é a diferença entre mortes e nascimentos, como que isso acontece em países mais desenvolvidos, como que isso ocorre em países em desenvolvimento, né, são o tipo de questão que mais cai não só no Enem, mas nos vestibulares em geral, né, quando a gente fala em geografia. Pode passar. A questão da imigração, que pode ser considerada também uma questão ainda dentro de população, né? Mas como a gente tem vivido no Oriente Médio, por exemplo, as questões dos conflitos, como o conflito na Síria, os conflitos no norte da África, em parte da África subsaariana, que acabam provocando que tem provocado uma imigração intensa para o continente europeu e a imigração intensa que a gente sempre teve da América Latina para os Estados Unidos, que tipos de conflitos e que tipos de problemas sociais essa imigração acaba gerando, né? A gente teve, por exemplo, recentemente o absurdo do muro que o Trump quis construir, né, entre o México e os Estados Unidos, a questão da separação das famílias que ocorreram por lá, crianças enjauladas em condições subhumanas, as questões dos movimentos migratórios das populações muçulmanas dentro da Europa, a xenofobia e a dificuldade, isso é uma questão geopolítica global que acaba caindo bastante no Enem, né? E é uma questão para se ficar de olho, né? É que hoje, com a questão do coronavírus, tipo, muita coisa mudou, né? Mas até por conta do alinhamento ideológico do atual governo, a questão da imigração de venezuelanos para o Brasil e de bolivianos acabou se tornando também uma questão importante para se analisar no Enem, né? Tipo, do porquê que estão acontecendo esses movimentos e etc, né? Indústria e comércio, né? Porque, assim, a Revolução Industrial é algo que é bastante trabalhado na história, mas a Revolução Industrial, ela transformou radicalmente a produção de bens e serviços, ela transformou radicalmente a produção do conhecimento, e ela transformou radicalmente o espaço geográfico e continua transformando até hoje. Então, a relação entre indústria e comércio, ela cai bastante no Enem e nos outros vestibulares. Então é preciso entender qual é a relação como se deu o desenvolvimento industrial no mundo, as fases da revolução industrial no mundo inteiro, como que
como que essa revolução industrial ela chega no Brasil, como que as nações trocam riquezas entre si, qual que é o papel brasileiro, por exemplo, hoje em dia, né? A gente já foi um país que estava num processo franco de industrialização, hoje a gente vive um processo de desindustrialização, né, onde a gente acaba entrando no comércio mundial cada vez mais como um fornecedor de produtos de baixo valor agregado, de tecnologia para o comércio mundial, né? Então é importante, né, saber identificar isso, né? Pode passar para o próximo. E, por último, e não menos importante, a questão da geopolítica, né? Como que os países se relacionam entre si, né? Quais são as grandes potências que estão em conflito hoje em dia, os tipos de tratado, qual é o funcionamento da política exterior do país e qual é esse relacionamento, né? É bem importante pensar no atual cenário político brasileiro, né? O novo governo acabou dando um giro na política externa brasileira, né? Até a entrada desse desgoverno, o Brasil teve uma sacada bastante inteligente já em governos anteriores e que se manteve tipo durante os 13 anos aí de governo petista, que era do Brasil tentar se enquadrar e tentar atuar tipo, como uma potência regional e trabalhando basicamente e negociando basicamente com países em desenvolvimento, né? E se colocando de uma maneira tipo a vender tecnologia, né? Tipo por exemplo, a Petrobras teve um papel muito importante nisso, né? Então o Brasil investia bastante em países da África subsaariana, estava tendo trocas bastante interessantes com a Índia, com a China, com a criação do BRICS, né? E também com os outros países do Mercosul. E a partir dessa virada, né, você tem uma tentativa de focar novamente a sua política exterior de uma maneira subserviente aos interesses estadunidenses, né? Então é importante estar atento para essa virada de mercado e para a compreensão do mundo, por exemplo, também, né? Os sérios problemas geopolíticos e de comércio que as declarações dos filhos do nosso desgovernante, né? Não é para chamar de genocida, mas a gente acaba sem querer chamando, né? Por favor, tipo, foi totalmente sem querer, tipo, também não queria chamar ele de incompetente, nem os filhos dele de babacas, né? Que acabam indo aí para redes sociais, a cada tweet de um filho do Bolsonaro, o Brasil acaba perdendo bilhões em dividendos, porque acaba azedando a nossa relação com a China, por exemplo, a nossa relação com os países árabes, né? Então é importante, né? Então, enquanto a gente tinha até um passado pouco recente, né, o Brasil tentando agir como um protagonista dentro das relações internacionais como um todo, da gente voltar a situação de capacho. Isso não cai no Enem exatamente dessa forma, mas é importante para a gente pensar na nossa compreensão de mundo, né? Acho que eu falei demais, gente. Muito bem, gente. Valeu, Saddam. E aí, como são as questões, né? Como elas se aparecem? A gente tem questões de todo tipo, mas a gente percebe um padrão, né? Questões com textos históricos, textos filosóficos, textos jornalísticos longos e que requerem interpretação, e também texto em imagem, né? Então, mapas, fotografias, como o Saddam bem colocou na fala dele, né? Então, elas colocam as questões na introdução, elas têm esses textos que requerem uma habilidade de análise e muitas vezes de relacionamento. Pode passar adiante, Gui. E aí, para as alternativas,
aí elas são mais sucintas, né? Mas essas alternativas, elas envolvem um conhecimento conceitual. Então, muitas vezes, são alternativas curtinhas, mas que falam, por exemplo, planícies, abissais, planaltos, cristalinos. Então, requer que vocês tenham essa habilidade conceitual aí. Acho que esse padrão a gente observa. E aí, a gente, no próximo slide, a gente trouxe uma outra observação também, que mesmo que a gente já falou, né? Mas fora da prova de humanas, de ciências humanas, ainda a gente envolve os diferentes saberes, né? Então, essa foi uma questão bem interessante que estava em linguagens, mas que envolvia aí conhecimentos na área do esporte, né? Conhecimentos de análise social. Então, envolvem diversos saberes aí no dia 1. Esses saberes vão estar envolvidos. A Lua quer dar uma palavrinha sobre uma proposta do próprio cursinho, né, Lua? Sim, só para a gente encerrar, eu queria avisar vocês que no final de maio a gente vai ter uma live para falar sobre o clube de leitura do cursinho Construção, que a gente vai montar a partir desse ano. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade maravilhosa para a gente ler juntos, discutir juntos e colocar em movimento todos os nossos conhecimentos, porque quando você lê quando você lê uma ficção, né, um livro de literatura, por exemplo, um livro que está fazendo muito sucesso atualmente, que é Torto Arado, né? Com o Torto Arado, você não está simplesmente vendo literatura, você está num espaço geográfico, num tempo histórico, com relações sociais que se colocam e questões filosóficas que são lançadas o tempo todo por aquela vivência, né? Quer dizer, é uma forma da gente ver o conhecimento em ato, o pensamento em movimento mesmo. Então, já fica aqui o super convite para todo mundo participar do clube de leitura. No final de maio, na nossa live, a gente vai ter um pouquinho mais de informações. Infelizmente, a nossa querida Mari caiu, mas a gente também já está chegando ao final, né? Exato, gente. Então, para a gente encerrar, colocando aqui para o pessoal que quiser, que gostou da live, acompanhar nossas páginas no Facebook e Instagram, que a gente vai depois avisar quando a gente abrir inscrição para as vagas para esse ano. Também nós temos um canal no YouTube do curso de construção. Esse vídeo a gente também vai colocar lá. E é isso, a gente conseguiu dar um panorama da prova. O importante é ter essa percepção de que as coisas estão integradas, cada área tem o seu conhecimento específico, mas o todo também dialoga bastante, ajuda a gente entender, resolver as questões da prova. É isso, gente. Então vamos nos despedir aí, agradecer quem acompanhou e até a próxima. Semana que vem, sábado que vem de manhã, tem mais live nas nossas páginas aí do Cursinho Popular Construção. Perfeito. Um abraço, gente. Um abraço. E assim que estiver disponível no YouTube o vídeo, não esqueçam de deixar o like, fazer inscrição no canal, seguir a gente nas nossas redes para estar por dentro aí de tudo que a gente traz. Tá bom? Valeu. Beleza. Boa tarde. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.